axônio mielinizado, bainha de mielina, células neurais, isso a gente vai ver na próxima aula, ok? Estende-se a partir da parte superior da medula espinhal, então vocês já viram lá, medula espinhal, a parte superior dá origem ao bulbo, por todo o tronco encefálico e para a parte inferior do diencéfalo. Então, a minha formação reticular, ela é a partir da parte superior da medula espinhal até a parte inferior do diencéfalo, ok? É a porção central. Os neurônios dentro da formação reticular possuem tanto funções ascendentes, sensitivas, a gente já falou sobre isso, como funções descendentes, motoras. A gente também já falou sobre isso. Alguma dúvida, é só voltar um pouquinho lá atrás, que vocês têm a explicação disso. Parte da formação reticular consiste em axônios sensitivos que se projetam em direção ao córtex cerebral. Então, eu vou receber a minha informação e vou fazer o processamento dessa informação, projetando ele lá em direção ao córtex cerebral. Esse sistema ajuda a manter a consciência e estar ativo durante o despertar do sono. Como assim? Se eu tô com sono, eu não quero acordar, né? Eu, pelo menos, que se me acordar, eu fico virada no giraia e eu fico desesperada. Quero matar um, pior do que na TPM. Vocês que acordam cedo, poxa, eu quero dormir mais um pouquinho. Como que eu vou estar ativo? Como que eu vou estar... como que eu vou ter minha consciência com sono? É a mesma coisa de falar que eu tô com fome, Carol. Não é bem isso. Você que acorda ali bonitinho e você coloca o seu despertador. Você não tem aquele momento ativo, seja de desligar o despertador ou de colocar ele na soneca? Isso é estar ativo durante o despertar do sono. Isso é a função da formação reticular. Ele vai te ajudar a manter esse estado de consciência e essa atividade no despertar do sono. Além disso, a principal função dele é ajudar a regular o tônus muscular. O que é o tônus muscular? É o menor grau de contração dos músculos em repouso normal. Tá, o que é isso? Vamos pensar lá em uma atividade física. Quando você faz uma atividade física, você tem uma contração muscular. Quando você faz um texto, né? Vai montar ali, elaborar, desenvolver uma redação. Você tem um movimento da sua mão, que é uma contração muscular. Você tem um gasto energético ali. Pensando dessa forma, durante o sono, que é um momento que você vai repor as energias e você precisa de um sono reparador para que você se mantenha bem ao longo do dia, em relação a todas as funções do seu organismo, a função dele é regular esse tônus. Para quê? Para que você não tenha um desgaste maior, ou seja, o menor grau de contração dos músculos em repouso normal. Tranquilinho? Tá bonitinho, né? Ai, eu tô adorando. Maravilha. Vamos lá. Finalizamos, então, o nosso tronco encefálico, que constitui o quê? É composto pelo bulbo, ponte e mesencéfalo. E agora nós vamos falar um pouquinho de uma doença que vocês já devem ter visto, mesmo que não tenham contato ou não saibam o que aconteça nessa doença. Vocês já devem ter tido acesso a algum indivíduo caminhando pela rua, ou hospital, ou até mesmo familiares, conhecidos. A doença de Parkinson, ela é um distúrbio neurodegenerativo. O que significa isso? Se tem degenerativo, ocorre a degeneração, ou seja, ocorre a morte de algumas células. E as células do cérebro, elas não têm uma renovação celular. No momento que elas se perdem, elas morrem e não tem substituição. Nesse caso, a doença de Parkinson, sendo neurodegenerativa, ela vai matar algumas células. E ela é causada pelo quê? Ela é causada pela diminuição de dopaminas. O que são dopaminas? Elas têm a função de conduzir as correntes nervosas. Tá, não facilitou em nada. Já ouviram falar em neurotransmissores? Dopaminas são neurotransmissores. Então, se esses neurotransmissores têm a função de conduzir as correntes nervosas ao corpo, o que vai acontecer?
diminui a quantidade de neurotransmissores, eu diminuo a condução de correntes nervosas ao corpo. Ou seja, eu vou ter algum prejuízo ali, alguma condução não vai ser passada de maneira adequada, de maneira suficiente, e eu não vou ter um sistema de reposição desses neurotransmissores. Tá, e como que ele acontece? Esses neurotransmissores, essas dopaminas, elas são produzidas principalmente em uma região conhecida como substância negra. Então, o processo degenerativo da doença de Parkinson ocorre a perda dessas células, das células encontradas na substância negra, ou seja, ocorre a morte celular das células formadoras da substância negra. Tem reposição? Não. Tem renovação celular? Não. O que isso significa? Significa que começa a perder e você não vai reaver essas células, ou seja, você não vai ter uma reposição desses neurotransmissores. Aqui eu achei uma imagem bem legalzinha ali na internet que mostra o seguinte: a substância negra de um cérebro saudável, vocês conseguem observar aqui, e a diminuição dessa substância negra em um cérebro de uma pessoa com doença de Parkinson. Então aqui uma região mais enegrecida e na segunda imagem uma região mais esbranquiçada, ou seja, houve a perda dessas células na substância negra. E o que isso vai acarretar? Sinais e sintomas motores e não motores. Depressão, transtornos do sono, ou seja, aquele indivíduo não vai ter um sono reparador, ele não vai conseguir dormir bem. A gente viu, por exemplo, do tônus muscular em menor grau, que é o papel também da formação reticular. Será que ele vai ter um tônus em menor grau ou será que ele vai ter uma contração forte? Pode ser que sim, pode ser que não. Distúrbios gastrointestinais. As manifestações não motoras, elas podem acontecer de maneira precoce, até 15 anos antes dos sistemas motores, dos sinais motores, né? Aqui eu coloquei errado, é sintomas motores. O bom é que eu corrijo isso ao vivo em a cores para vocês, né? Não tão ao vivo assim, mas corrijo. Sinais e sintomas, bradicinesia. O que é bradicinesia? A bradicinesia é a lentificação dos movimentos. Então, você pensa em pegar um copo d'água, mas o seu corpo não corresponde ao seu pensamento, ao seu comando. Você tem uma lentificação, você não consegue muitas vezes concluir a execução daquele movimento porque você não tem uma orientação, né? Como eu posso falar? Fugiu a palavra. Eu já vou lembrar, mas você não tem como se fosse um refinamento desse movimento. Então, você tem uma lentificação dele. Rigidez dos músculos, tremor durante o repouso, postura encurvada, marcha com passos encurtados e acelerados. Por quê? Não tem um controle sobre essa movimentação. Outra coisa que é interessante você pensar é no seguinte, levando para o lado da nutrição, uma postura encurvada. Aquela pessoa, ela não vai conseguir ficar tanto tempo sentada, então ela vai ter que se deitar. E nisso já vai atrapalhar a ingestão desse indivíduo. Então, a gente corre também em indivíduos mais idosos, que não tem um aporte, né, não tem ali um apoio, a gente pode levar a casos de desnutrição. Isso sem aprofundar na evolução da doença, beleza, galera? E isso é a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, ela é um distúrbio neurodegenerativo causado por uma diminuição de dopamina, ok? Aonde? Na região da substância negra do cérebro. E aí a gente vai... só para lembrar, aqui tem uma fotinho que tem uma mãozinha tremendo. Para quem não conseguiu assimilar a doença de Parkinson é aquela que sempre vocês veem um idoso, uma idosa, porque é mais comum em idosos, chega a atingir cerca de 3% de indivíduos acima de 65 anos, que apresentam como um dos sintomas o tremor das mãos ou do corpo todo. E aquilo dói, tá bom? Não é um tremor, nossa, eu estou tremendo. Não, eles sentem dores também.
E aí a gente parte para a medula espinhal. Eba! O que é a medula espinhal? A medula espinhal ela emite ramos chamados de nervos raquidianos. Esses nervos saem da coluna vertebral através de espaço entre as vértebras. Medula espinhal ela é menor que a coluna vertebral. Então, vocês podem observar aqui, na próxima figura vai ser mais fácil de observar, que os nervos eles saem um pouco abaixo que os locais onde tem origem. Por quê? Porque a medula espinhal ela é menor que a vertebral. A vertebral são os ossinhos, ok? Então, medula espinhal emite ramos de nervos raquidianos. Eles saem da coluna vertebral através desses espaços entre as vértebras. Vamos lá para a próxima imagem. Na verdade, tem essa imagem aqui que vocês conseguem observar. Essa partezinha mais beijinha, são os ossos, a coluna vertebral, e entre elas vocês conseguem ver os nervos raquidianos, que são esses risquinhos coloridos. Carol, mas são dessas cores? Não exatamente. Essa coloração é apenas para vocês visualizarem a nomenclatura de cada um. Vamos voltar lá para o slide anterior, que eu pulei, para mostrar a imagem colorida. Nervos raquidianos ou espinhais, ou seja, nervos raquidianos ou nervos espinhais. São vias de comunicação entre a medula espinhal e os nervos que suprem as regiões específicas do corpo. São nomeados de acordo com a sua localização. Então, vocês viram nervos raquidianos, eles saem da coluna vertebral através do espaço entre as vértebras. E eles são vias de comunicação entre a medula espinhal e os nervos que suprem as regiões específicas do corpo. E ali são nomeados. Nossa, mas tem muito nervo. Tem, mas facilita a nomenclatura de acordo com a localização de cada um. No total, nós temos 31 pares de nervos raquidianos ou espinhais, ok? Então, 8 pares de nervos cervicais, que são nomeados de C1 a C8, então, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. 12 pares de nervos torácicos, T1 a T12, mesma coisa, T1, T2, T3, até alcançar T12. 5 pares de nervos lombares, L1, L2, L3, L4, L5. 5 pares de nervos sacrais, S1, S2, S3, S4, S5. E um par de nervos cóccígeos, ok? Que é o CON1. Aí a gente vai ali para a figurinha colorida que vocês conseguem visualizar melhor. Então, região do cóccix, região da sacro, região da lombar, região da torácica, do tórax e região da cervical. É assim que vocês vão nomear. Começa lá do cóccix e vai subindo. Então, CON1, S5, S4, S3, S2, S1, L5, L4, L3, L2, L1. Do maior para o menor, subindo, ok? Se você começa lá da cervical, do menor para o maior, descendo. Beleza? Maravilha!